Olá, graça e paz em Cristo Jesus. Nosso encontro, trabalharemos a tradição evangelical, descobrindo a vida centrada na palavra. O paradigma bíblico selecionado pelo nosso autor, o Richard Foster, é o apóstolo Pedro, e ele utiliza então um texto bíblico que está registrado na primeira carta do apóstolo, logo no primeiro capítulo, que registra assim: vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. O apóstolo, então, ele registra esta verdade, é uma declaração de fé, chamando a atenção para a Igreja de Cristo, no sentido de que a regeneração que experimentamos vem de uma semente que não se corrompe. E esta semente, esta regeneração, nós recebemos mediante a palavra de Deus. E ele então vai explicitar: esta palavra é o evangelho que vocês receberam. Texto que serve para nós hoje. Somos regenerados mediante a palavra, e pela palavra devemos viver. Pela palavra devemos expressar a nossa espiritualidade. O paradigma histórico, os grupos que representam esta tradição centrada na palavra, nós vamos começar pelos pais da igreja. Nós já vimos os pais da igreja numa outra tradição, e é importante nós sempre termos em mente que vivermos a vida cristã, geralmente nós a vivemos marcados ou influenciados por duas ou três tradições da espiritualidade. Então não é diferente ao vermos os exemplos. Então começamos com os pais da igreja. No século II ao século IX, nós vamos encontrar uma dedicação intensa ao estudo da palavra, a viver segundo a palavra de Deus. Repito que é um período em que vale a pena um trabalho de pesquisa, um trabalho de leitura, um trabalho de estudo em cima dos pais da igreja. A partir do século XIII, nós temos os dominicanos. É uma ordem da igreja católica, bem provável que você já tenha ouvido sobre esta ordem, já tenha até encontrado com integrantes desta ordem. Eles têm um profundo interesse, dedicação ao estudo da palavra. Então, este grupo também expressa, vivencia esta espiritualidade que busca centrar as suas ações, centrar a sua atenção no estudo da palavra. Movimento que marcou profundamente a história da humanidade, movimento do qual nós somos fruto, foi a Reforma Protestante. Então, a partir do século XVI, nós temos Lutero. Ele não foi o iniciador do movimento. O movimento começa um pouquinho antes, mas com certeza é um dos grandes nomes da Reforma, junto com Calvino, Zwingli e outros personagens que marcaram esse modelo de espiritualidade. A vida cristã, as ações da vida cristã deveriam ser centradas na palavra. E daí todo o interesse dos reformadores em traduzirem o texto bíblico para
as línguas nativas, a fim de que o povo pudesse ter acesso e estudar a palavra de Deus e viver segundo a palavra de Deus. Outro movimento que vai refletir esta espiritualidade na palavra, centrada na palavra, é o movimento missionário católico romano. No mesmo período da Reforma, nós temos esse movimento. Foi uma resposta, à Reforma. Esse movimento ele teve, podemos pensar em dois caminhos, né? Nós tivemos realmente um caminho, digamos, triste na história da Igreja Romana, mas tivemos também um movimento de aproximação da palavra de Deus, porque viram que a perda, né, de fiéis, o momento em que estavam vivendo, foi fruto do afastamento da palavra. E nós encontramos hoje uma mudança. Quem acompanha a Igreja Católica já há algumas décadas, nós temos percebido uma mudança. As missas hoje, em várias igrejas, elas têm a mensagem a partir da leitura de um texto bíblico e a explicação, a exposição a partir desse texto bíblico, ou seja, influência desse movimento missionário que percebeu a importância de centrar as suas ações na palavra de Deus. Outro movimento que podemos perceber uma espiritualidade centrada na palavra foram os grandes avivamentos. No século XVIII, o século XIX, os avivamentos eles foram marcados por duas tradições muito fortes: a tradição carismática e a tradição evangelical. Nós temos aí selecionei um grande nome desse período, foi o Charles Finney, um avivalista com um profundo amor pela palavra, um profundo interesse e dedicação no estudo da palavra. Se você tiver oportunidade, sugiro a leitura, o estudo na teologia sistemática do Finney. Então, que demonstrou toda a vontade, toda a intenção e a concentração, o investimento no estudo da palavra. Então, os grandes avivamentos, eles não foram tão somente uma experiência estática, não foi algo realizado apenas com visões e revelações. Não, foi um movimento também centrado na palavra de Deus. Outro movimento que revela de uma forma nítida a tradição evangelical foi o movimento missionário protestante. Então, nós tivemos uma ação da Igreja protestante no sentido de alcançar as pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Esse movimento foi marcado por um profundo interesse no estudo da palavra e que as ações elas deveriam ser centradas a partir desse estudo, como fruto desse estudo. Então nós temos os grandes pregadores, o William Carey como um grande missionário, um tradutor da Bíblia para vários idiomas. Temos o Moody, Spurgeon. Então esses nomes eles marcam esse movimento protestante, esse movimento que vai expandir o Evangelho para várias culturas e que é marcado então por um profundo interesse pelo estudo da palavra.
E um outro movimento que o nosso autor destaca é o movimento voluntário estudantil, né? Século XIX, no século XX, surge este movimento que tem por objetivo usar, né, toda a força missionária, a força de testemunho dos jovens. Um nome que se destaca nesse movimento é o Billy Graham. O Billy Graham começou a sua carreira de pregador, né, evangelista muito novo, e é um nome que devemos lembrar nesse movimento. Você talvez tenha participado do trabalho da ABU, por exemplo, que vai ter como foco, como alvo, alcançar, né, jovens universitários a partir do testemunho dos próprios jovens universitários. Depois nós vamos ter a Aliança Bíblica também secundarista, que no seu início trabalhava com o ensino secundário, né? Hoje o ensino médio. Então esse movimento também ele é marcado por um profundo interesse pelo estudo da palavra. Os encontros eram são, né, para o estudo da palavra. Então é uma espiritualidade centrada na palavra, no estudo da palavra. O que vai definir então esta tradição? Primeiro, uma proclamação fiel do Evangelho. Ou seja, todo esse investimento no estudo da palavra, no estudo, e aí nós temos a teologia sendo bastante instigada, né, no processo, há um crescimento, inclusive nas publicações teológicas, um interesse muito grande na hermenêutica, né, numa boa hermenêutica. As escolas de hermenêutica, elas se desenvolvem muito nesse período e encontram muito espaço na tradição evangelical. O objetivo é o quê? É um anúncio, né, uma proclamação fiel do Evangelho. Então há um interesse, realmente há um foco muito grande no Novo Testamento, né? Nós vamos encontrar a exposição do Novo Testamento de uma forma muito forte, muito intensa nesses movimentos, principalmente do século XVI para os nossos dias. O segundo ponto forte, as Escrituras como fiel repositório do Evangelho. Ou seja, o Evangelho, as boas novas de salvação estão registradas nas Escrituras. As Escrituras contêm tudo aquilo que é necessário para o anúncio das boas novas. Nada deve ser acrescentado às Escrituras, e todas as Escrituras, elas são suficientes, né? Todas as Escrituras, elas são suficientes, a Bíblia, ela é suficiente para o anúncio do Evangelho, para o anúncio das boas novas. A palavra de Deus, as Escrituras são fiéis. A Escritura que chamamos Bíblia Sagrada, ela é fiel. Outra marca que vai definir a tradição evangelical é o testemunho confessional da comunidade cristã primitiva como interpretação fiel do Evangelho. Então essa é uma marca distintiva, ou seja, se eu quero compreender, se eu quero entender o Evangelho, eu preciso consultar, eu preciso entender, eu preciso colocar a minha crença no testemunho da comunidade primitiva, da igreja primitiva. Ora, esse testemunho confessional está ali registrado no Novo Testamento. Então, a interpretação fiel está ali.
Eu não preciso e não devo, não posso incluir outras vozes, outras falas para a compreensão do Evangelho, porque ali está a revelação de Deus, a revelação plena, a revelação completa no sentido daquilo que é necessário para que nós possamos crer em Cristo como Senhor e Salvador e vivermos a vida que Deus deseja que vivamos. Os pontos fortes da tradição evangelical. Primeiro, o chamado à conversão. Essa tradição, ela vai trazer ao discurso, ao testemunho, ao culto, este apelo muito forte, esse chamado à conversão. Nessas últimas décadas, se você tem aí a minha idade, está aí na terceira idade, você vai lembrar, se viveu num contexto de igreja, você vai lembrar que as mensagens, elas precisavam terminar sempre com um apelo à conversão. Normalmente o culto da parte da manhã era doutrinário e o culto à noite nós chamávamos culto evangelístico. E tinha que necessariamente ter um apelo à conversão. As grandes campanhas evangelísticas, vamos retomar as campanhas evangelísticas do Billy Graham, foi algo que uma experiência que vi na minha juventude, e depois as conferências evangelísticas aqui com os nossos pregadores nacionais. Então, o objetivo, a parte central, ou o clímax do encontro sempre foi o chamado à conversão. E aí nós temos esse chamado à conversão sempre batendo nos pontos básicos. Só a graça, só a fé e só Cristo que salva. A conversão, ela precisa e só pode acontecer por essas convicções, por essas verdades. Okay? Então esse é um ponto forte da tradição evangelical. Um segundo ponto forte é uma ênfase no mandado missionário. Essa tradição ela é muito forte no chamado da igreja a alcançar todas as famílias da terra, todas as nações, e toda a nação também. As juntas missionárias, elas são profundamente influenciadas por essa tradição. Ou seja, essa tradição vai alimentar a existência, a criação, a manutenção dessas juntas missionárias. Porque isso é muito forte na tradição. Existe essa ênfase de sair, ir, anunciar a todas as nações. Então isso proporcionou o avanço missionário desses 2 últimos séculos. Outro ponto forte é a fidelidade bíblica. Ou seja, essa tradição, por ela ser centrada na palavra, ela procurará sempre a melhor interpretação da palavra. Então, o trabalho de investigação teológica é muito forte nessa tradição. Você irá perceber que as comunidades de fé que são marcadas pela tradição evangelical têm excelentes programas de ensino bíblico, um planejamento bem elaborado, o currículo educacional é bem elaborado, é abrangente, no sentido de alcançar toda a escritura, todos os livros bíblicos, porque se pretende uma fidelidade ao texto bíblico. Então esse é um ponto forte da tradição evangelical. E o
quarto ponto forte que o Foster coloca está atrelado ao anterior, que é o testemunho da sã doutrina. Ou seja, doutrina tem a ver com a interpretação do texto bíblico. Então, a fidelidade ao texto bíblico proporciona a possibilidade do testemunho da igreja, do testemunho da comunidade de fé ser calçada numa sã doutrina, ou seja, numa boa interpretação, numa interpretação saudável. Então, esse é um ponto forte dessa tradição. Os riscos potenciais dessa tradição. Primeiro, concentrar em assuntos periféricos e não nos essenciais. Ou seja, o texto bíblico, nós temos as grandes afirmações, ou as grandes declarações, né, de fé. Nós temos alguns pontos que são fundamentais para o viver cristão. E nós temos pontos que não são essenciais, né? São detalhes, às vezes um detalhe cultural. E por essa tradição, ela ter o foco no estudo da palavra, o risco é se dedicar tanto ao estudo que acaba perdendo o foco nos assuntos que são principais e vai ficar caminhando por assuntos não essenciais. Tem tanta coisa para estudar e precisa estudar, precisa conhecer, que pode cair no risco de ficar pesquisando, estudando coisas não essenciais e deixar de investir o tempo nos assuntos que são essenciais, né? Que são as grandes verdades do Evangelho, as grandes verdades da Palavra de Deus. Então, infelizmente, nós encontramos um ou outro grupo que fica focado em discussões nos assuntos periféricos. Então, isso é um risco. O segundo grande risco é a propensão à mentalidade sectária. Ou seja, acontece de uma preocupação, pela pureza doutrinária, o desejo pela pureza doutrinária, que acaba criando uma mentalidade de que eu cheguei à verdade, eu cheguei à sã doutrina, e o outro grupo não chegou. Então, o resultado disso é que eu me afasto, porque o outro não tem uma doutrina tão perfeita, né, como aquela que eu tenho. Então, os grupos passam a criar um feudo, né, e às vezes até existe um certo orgulho, né, quanto ao eu saber, eu compreender a Bíblia mais do que o outro. Então, isso é um risco muito grande e um risco que ainda é evidente, e um risco, uma armadilha em que eu e você sabemos que podemos cair e alguns caem. Então, a pureza doutrinária não é problema em si. E devemos buscar uma pureza doutrinária. O problema é quando caímos nesse afastamento, decidimos nos afastar de outros grupos por entender que eles não têm uma doutrina tão pura, tão sã quanto a nossa. E também quando o foco está em questões secundárias. Esse afastamento, essa separação, normalmente são por questões secundárias, né? Os grupos, nós concordamos com aquilo que é essência, aí por discordarmos nos assuntos secundários, aí nos afastamos. Isso é um risco, isso não é bom para a Igreja de Cristo. Terceiro, uma visão limitada da salvação. Então, nós temos uma tendência, e nós, igreja
chamados evangélicos tradicionais, nós somos muito marcados pela tradição evangelical, né, por uma vida centrada na palavra. E podemos cair nesse risco. A visão limitada da salvação tem a ver com esse olhar muito, uma tendência ao individualismo, ou seja, a pessoa precisa ser salva, o indivíduo precisa ser salvo. E aí esquecemos do social, esquecemos da comunidade. Fica difícil para aquele que cai nessa armadilha, por exemplo, entender a espiritualidade da justiça social, que se abre para o todo. Então, é a pessoa que precisa ser salva, é a alma que precisa, né, ser salva, e essa tendência a fechar o olhar no indivíduo faz com que a igreja, a comunidade, fique muito limitada em suas ações. Então, esse é um risco que a tradição evangelical corre. Um quarto risco é a idolatria à Bíblia, no sentido de que o desejo e o investimento no estudo da palavra é tão grande, e essa preocupação de uma boa doutrina faz com que a pessoa, né, o crente, ele passe a olhar a Bíblia quase que como um livro mágico, um livro em que Deus ditou palavra por palavra. Não reconhece que a Bíblia é revelação de Deus aos homens dentro de culturas, dentro de histórias pessoais, de percepções da vida, percepções diferentes, porque foram autores diferentes. Então, essa idolatria ao texto, o texto em si é um grande risco que aqueles que se dedicam ou expressam a sua espiritualidade pela tradição evangelical correm. Vamos à prática desta espiritualidade. Primeiro, você só pode vivê-la e expressá-la se conhecer a Bíblia. Se você está num contexto, numa comunidade de fé, que tem esta ênfase, essa forma de expressão da espiritualidade, você precisa conhecer a Bíblia. Caso contrário, você não consegue acompanhar o dia a dia da igreja, você não consegue acompanhar o cotidiano da sua comunidade de fé. Então, é preciso conhecer a Bíblia, dedicar tempo para o estudo do texto bíblico. Isso é fundamental para que esta prática seja uma realidade em nossa vida. E o segundo aspecto da prática da espiritualidade evangelical é conhecer os que nos cercam. Um dos pontos fortes é o testemunho. É o testemunho da palavra. Eu vou testemunhar a palavra. Eu vou testemunhar a palavra através da minha vida, das minhas ações, das minhas palavras. Então, eu preciso conhecer aqueles que estão ao meu lado, porque quanto melhor eu conhecê-los, melhor eu posso testemunhar. O meu testemunho será cada vez mais eficaz quanto maior o conhecimento que eu tiver das pessoas que me cercam. Você, para testemunhar de forma eficaz a uma pessoa, precisa conhecer essa pessoa, as necessidades, os sonhos, os desejos, as expectativas que essa pessoa tem a respeito, inclusive, expectativas a respeito de Deus, da fé. Então, quanto melhor e maior for o conhecimento das pessoas que nos cercam, será mais fácil, mais eficaz o exercício da espiritualidade evangelical.
Bem, temos visto algumas tradições. A tradição contemplativa, a tradição de santidade, a tradição carismática, a tradição da justiça social e agora a tradição evangelical. Vem o tempo, então, de parar para pensar em si. Que aspectos destas espiritualidades, desses modelos de espiritualidade, eu tenho? Okay. Temos visto que a nossa história faz com que nós selecionemos algumas dessas tradições. A minha história de fé, sempre numa igreja tradicional, no sentido de teológico, então faz com que eu tenha alguns aspectos mais fortes na minha vida. Que aspectos são esses? Ok? E que aspectos eu preciso incorporar à minha espiritualidade? Porque essa minha história, a sua história, ela não se completa. Ora, eu tenho aqui 5 possibilidades, ainda veremos mais uma. Que aspectos você acredita que precisa trazer para a sua espiritualidade para que ela seja mais completa, para que ela seja mais saudável? Desafio para a minha vida e para a sua vida. Que possamos aceitar o desafio e contar com a presença de Deus e desfrutar da presença de Deus através da palavra, através das experiências que vivemos com Deus, das nossas disciplinas espirituais, encontrarmos caminhos para a expressão de uma espiritualidade que seja eficaz, não somente para a nossa vida, para as nossas questões pessoais, mas para as pessoas que nos cercam e que a nossa influência possa chegar até os confins da terra. Amém.